E aí, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos ligar os pontos entre uma mudança no YouTube, o avanço maluco da inteligência artificial e aquela sensação de que a gente está sempre correndo, sabe? Pois é. Como que a tecnologia está ditando o ritmo da nossa vida? Vamos mergulhar nisso juntos? Para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas que se a gente parar para pensar é bem profunda. Qual é o ritmo que comanda o seu dia a dia? Porque na maioria das vezes parece que é o mundo digital, né? Com suas notificações, seus feeds infinitos, é ele que está dando o tom da música e a gente só dança conforme ela toca. E por falar nesse ritmo digital, vamos começar com um lugar que a gente conhece bem, talvez até demais, o YouTube. A plataforma mudou e essas mudanças não foram por acaso, não. Elas têm um objetivo muito claro: fazer a gente ficar lá, cada vez mais focado, mais imerso. Tá, mas o que mudou na prática? Bom, nos computadores e nas TVs a ideia foi limpar a tela. Sabe, jogaram as informações do vídeo lá para o cantinho para deixar tudo mais clean. Já nos celulares, o foco foi outro: facilitar o uso com uma mão só. O objetivo do Google com tudo isso é bem óbvio: criar uma experiência onde nada te distraia. O conteúdo é o rei absoluto. Agora, a sacada aqui é que isso vai muito além de uma simples mudança de visual. São os detalhes que fazem a diferença. Animações interativas, tipo as notas musicais que aparecem quando você curte um clipe, isso é feito para te dar uma pequena recompensa, para tornar o ato de engajar mais gostoso, mais viciante. No fundo, é uma guerra pela nossa atenção, e os concorrentes são pesados: a velocidade do TikTok e a produção impecável do Disney Plus. E se o jeito que a gente consome conteúdo está mais rápido, se prepara, porque a criação entrou na mesma corrida maluca. Agora a gente vai para o outro lado da equação: o avanço absurdo das ferramentas de inteligência artificial, com os gigantes da tecnologia pisando fundo no acelerador. Dê uma olhada nisso aqui. My Image 1. É a grande aposta da Microsoft para criar imagens com IA, só que com uma solução 100% da casa. E o diferencial dele está no treinamento. Eles colocaram artistas e designers no processo para fugir daquele visual meio genérico de IA, sabe? O foco é total em realismo, em luz, textura e, claro, velocidade. E o resultado, olha, já tá dando o que falar. Um modelo mal foi lançado e já apareceu no top 10 do LM Arena, que é um ranking onde usuários de verdade votam nas melhores IAs. Ou seja, a Microsoft não entrou nesse jogo para brincar, não. E o MAEND 1 não tá sozinho nessa festa. Ele é parte de uma família inteira de IAs que a Microsoft está construindo, que inclui geração de voz e até um chatbot. É, basicamente, a empresa montando o seu próprio arsenal de tecnologia para não depender de ninguém nesse novo mercado. Ok, a gente viu como tudo está mais rápido, mais imersivo, mais fácil de criar e de consumir. Parece incrível, né? Mas é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. Qual é o custo humano de viver nesse ritmo? Qual é o preço que a gente paga por essa aceleração constante? E a resposta para essa pergunta leva a gente direto para a consequência mais óbvia: um ciclo de excesso e exaustão que, para muita gente, virou o padrão da vida moderna. É nesse ponto que a gente percebe que uma pausa não é luxo, é necessidade. Essa sensação é familiar para muita gente, né? A mente que não para, o cansaço que já vem junto com o despertador, a vida no piloto automático. Parece que quanto mais a gente tenta dar conta de tudo, mais a vida de verdade escapa pelos dedos. E o mundo digital joga lenha nessa fogueira, com aquela sensação de que a gente está sempre atrasado, sempre perdendo alguma coisa. E aqui tá a chave para virar esse jogo. Uma ideia muito poderosa. Desacelerar não tem a ver com ser improdutivo, com andar devagar. Tem a ver com estar desperto, estar presente, consciente do que está acontecendo agora, em vez de viver com a cabeça sempre no futuro, na próxima tarefa, na próxima notificação. E o mais interessante é que a ciência meio que confirma isso. Pesquisas sobre como a gente percebe o tempo mostram uma coisa curiosa. Quando a mente está distraída, sempre com aquele medo de estar perdendo algo, o famoso FOMO, o tempo parece se arrastar, mas a gente não vive de fato. Agora, quando a mente está presente, o tempo parece que se expande. Pessoas que meditam, por exemplo, costumam dizer que os dias parecem mais longos, simplesmente porque cada momento é vivido por inteiro. Certo, mas como a gente encontra o nosso próprio ritmo, a nossa própria voz, no meio dessa barulheira toda? Essa busca, muitas vezes, é uma verdadeira batalha interna. E tem uma história real, que virou um filme brilhante, que ilustra essa luta perfeitamente. Quem já viu O Discurso do Rei sabe do que eu estou falando. É a história de um homem que é jogado na posição de rei e precisa enfrentar o seu maior medo: falar em público, por causa da sua gagueira.
O filme é genial, porque foca justamente no conflito humano, na vulnerabilidade que existe por trás da coroa. E não foi à toa que o filme varreu o Oscar, levou os prêmios mais importantes. Mas o sucesso dele vai além das estatuetas. Ele tocou as pessoas porque fala de algo universal, essa busca pela nossa verdadeira voz num mundo que vive exigindo que a gente seja perfeito. E essa é a grande mensagem que fica. A jornada do rei Jorge VI nos lembra que a força de verdade não está na perfeição, está na coragem de ser vulnerável, de ser autêntico. A voz que tem o poder de mudar o mundo, muitas vezes, é aquela que no começo tremia de medo. E com isso, a gente encerra com uma reflexão final. Num mundo que acelera o jeito que a gente consome, que a gente cria, que a gente vive, a pergunta que realmente importa é, no meio de tanto ruído, de tanta pressão externa, como a gente faz para encontrar e ouvir a nossa própria voz? A resposta talvez comece justamente na pausa. Valeu por acompanhar.